Já mandei iniciar, pronto. A gravação já está acontecendo. Eu estou aqui no arquivo de Word, né, turma? Terminei aqui o exercício, o segundo exercício da aula, né? Junto com vocês, que eu fui fazendo. E agora, a continuação aqui, o assunto é deflação de séries temporais. Bora lá? Acompanhem comigo, então, o texto aqui que eu vou lendo e vou explicando para vocês. Embora os salários individuais possam, teoricamente, estar ascendendo durante um período de anos, os salários reais podem estar declinando, devido ao aumento do custo de vida e, em consequência... Só um pouquinho. Senti um bicho meu. Desculpa. Então, os salários podem estar ascendendo, mas os salários nominais podem estar crescendo e os salários reais podem estar declinando, né? Devido ao aumento do custo de vida, ou seja, devido à inflação. Aqui está com um texto ainda antigo, com trema, esse pódios. Diminuindo o poder aquisitivo do cidadão. Esses salários reais podem ser obtidos mediante a divisão dos salários nominais dos vários anos pelo número índice do custo de vida ou dos preços para o consumidor desses anos, adotando um período básico adequado. Por exemplo, se o salário de um indivíduo em 2005 é 150% de 1995, isto é, aumentou 50%. Enquanto o índice de custo de vida dobrou durante o mesmo período, o salário real do indivíduo em 2005 é apenas 150 dividido por 2, ou seja, 75% do que era em 95. Essa é uma conta dedutiva. A gente não precisa usar esse tipo de dedução. Então, por isso que eu estou te falando que a gente pode deflacionar uma série temporal e obter os resultados reais sem necessidade de ficar deduzindo esse tipo de raciocínio, tá? Descreveu-se acima o processo de deflacionar uma série temporal, que envolve salários. Veja, vamos direto para o exemplo aqui, que aí eu acho que fica mais claro para vocês. A tabela abaixo apresenta os salários médios em dólares por hora dos ferroviários nos Estados Unidos durante os anos de 1947 a 1958. Apresenta também os índices de preços para o consumidor daqueles anos, referidos ao período básico de 1947 a 1949. Determinar os salários reais dos ferroviários durante os anos de 1947 a 1958, comparados com o de 1947. Então, olha para os resultados aqui, ó. Você tem o salário em dólares por hora. 1,19, 1,33, vê que está aumentando, né? Está aumentando bastante aqui, ó. E chega lá no final da série a 2,45. Mas o índice de preço, que tem base na média de 1947 a 1949, né, você nota que o índice de preço também subiu, né? Parece que o índice de preço subiu menos do que o salário, né? Que o salário subiu bem mais que o índice de preço. Mas vamos conferir isso fazendo esse processo de deflacionar os salários. Como eu quero calcular com base no ano de 1947, ó, comparado com 1947, primeiro eu construí uma nova série de número índice, mudando dessa série original, mudando a base para 1947.
como 1947 tem o resultado de 95,5, basta dividir toda a série por 95,5 e o resultado multiplicar por 100. Isso está aqui, ó, o resultado. Então, eu tenho agora uma base 100 em 1947. Agora, eu vou deflacionar. E como é que eu faço para deflacionar? Eu pego cada valor do salário, divido pelo índice do ano correspondente e o resultado multiplico por 100. Obviamente, o primeiro aqui, 1,19 dividido por 100 vezes 100 vai dar 1,19. Mas os demais eu não vou dividir por 100, eu vou dividir esse 1,33 por 107,6. E o resultado eu vou multiplicar por 100. E assim por diante. Aqui foi feito, você nota que o índice aqui é o mesmo do anterior, tá certo ou não? Tá? No período, o índice de preços saiu de 100 para 129,3, ou seja, houve uma inflação de 29,3%. E o salário saiu de 1,19 para 1,89. Note que é bem diferente dos 2,45 que era o salário nominal, né? Estamos aqui falando agora em termos de salário real a preços de 1947. Tá? Bom, qual foi o aumento do salário? Então, para eu saber o aumento real do salário, eu pego esse valor, divido pelo primeiro e o resultado menos 1. Né? Para dar em porcentagem, aí multiplica por 100. Certo? Vou fazer a continha aqui para você ver. Ó. Pegar aquele número, 129,3 dividido pelo primeiro... Não é isso, não, desculpa. É 1,89, o número de cima. O salário, 1,89. Espera aí, já vou responder você, Amanda. Dividido por... Ah, foi mal. 1,89 dividido... Ele pega o anterior num... 1,80, tem que ter paciência, dividido por 1,19. Esse é o resultado. Aí você faz menos 1 e depois vezes 100, para dar em porcentagem. 58,8. Aqui foi colocado 59. Vou mudar 58,8 para ficar mais preciso. Bom? Então, é essa conta aqui e o resultado vezes 100. Amanda pergunta: o salário real é o nominal menos o índice do custo de vida. Não é menos, né? A gente pode falar menos assim de uma forma bem rudimentar, né? O processo é esse que eu mencionei aqui. Na prática, um linguajar melhor para a gente usar aí, Amanda, seria o salário menor, o salário nominal descontada a inflação. Porque aí você está usando uma palavra que é típica da matemática financeira, que é fazer o desconto. Né? Descontar não é subtrair, entendeu? Então, aí fica um linguajar melhor, tá bom? Mas a ideia é essa mesmo. Beleza? Então, a gente agora pode saber qual foi o aumento real do salário, né? Eu até coloquei aqui em itálico apenas 58,8%, né? Que não é nada desprezível em termos de salário real, correto? Muito bem. Critérios de avaliação da adequação da fórmula de um índice. Existem diversos critérios que foram construídos com base na estatística para avaliar a qualidade de um determinado índice.
A construção dos índices, turma, a construção é diferente para cada tipo de índice, sabe? Por exemplo, o índice do IPCA, nós vamos ver aqui, ele é baseado numa teoria de número índice específica para calcular índice de preço, entendeu? Ele não é... Porque, assim, eu tenho diversos preços. Como é que eu vou estabelecer um índice para isso, né? Então, tem uma teoria por trás, tem uma metodologia por trás, né? E se o índice não for de preço, for um índice de outra natureza, vai ter uma metodologia diferente. Então, diversos índices têm diversas metodologias diferentes, né? Então, quando as pessoas, os estudiosos, os analistas, os especialistas, criam uma metodologia para um índice, eles precisam verificar a possível adequação desse índice, né? Verificar quais critérios de avaliação o índice de fato apresenta, né? Apresenta resultados bons, né? Você deve conhecer, por exemplo, um outro índice que é o IDH, que é o índice do desenvolvimento humano, né? Eu uma vez quis criar um índice ambiental, porque eu estava estudando o IDH, né? Uma época aí, faz tempo já. Eu estava estudando o IDH e observei que o IDH era baseado em 3 índices. Um índice de renda, desculpa, tem uma coisa aqui. Um índice de renda, um índice de educação e um índice de saúde, né? O índice de renda era basicamente o PIB per capita. O índice de educação era a média de anos de estudo das pessoas, de 24 anos ou mais de idade, né? E o índice de saúde era a longevidade, dado pela longevidade, ou seja, a expectativa de vida. Então, eram 3 índices que juntos compunham, ou até hoje compõem, né, o IPCA. E a metodologia usa logaritmos para isso, para a determinação desse índice. Então, não é algo trivial de somar número e dividir por 3. Não é bem assim, entendeu? Cada um desses 3 usa logaritmo na sua composição. E o IDH é a média geométrica desses 3, e não a média aritmética. Tá bem? Então, nessa época que eu estava estudando o IDH, eu observei que o IDH desconsiderava diversas características importantes para você rotular um país como um país desenvolvido. Ele desprezava diversas características, entre elas violência, entre elas preservação ambiental e mais um monte de coisa que eu não vou falar aqui. E aí eu achei que dava para criar um índice ambiental para sugerir para a ONU, tá bem? E aí eu fiz alguns estudos preliminares e construí uma ideia de uma metodologia para um cálculo de índice ambiental para os diversos países. Eu também colaboro, mas eu não aprofundei esse estudo. Eu queria fazer isso como um pós-doutorado em economia, mas fora do Brasil, não no Brasil. E, quer dizer, podia até ser no Brasil, né? Mas eu não senti apoio para esse tipo de pesquisa nas instituições que eu visitei e apresentei o projeto, certo? Então, eu deixei engavetado.
Eu não abandonei, simplesmente engavetei, e a hora que eu senti que eu tenho tempo e disposição, eu dou sequência para isso, entendeu? Onde eu estava? Eu ia falar de mais um tipo de índice. Eu falei do IDH, falei desse meu projeto, do índice de desenvolvimento, índice ambiental, que não tem. Bom, enfim. É, é, ah, lembrei, eu sou voluntário de uma ONG chamada Basel Institute for Commons and Economics, que é sediada na cidade de Basileia, na Suíça. Tá? E o camarada, o dono dessa ONG, o diretor, o presidente dessa ONG, é um sujeito muito bacana chamado... Qual é o nome dele mesmo? Fugiu aqui da minha memória. Alexander Dill é o nome dele, ele é suíço. E ele tem, a ONG dele calcula um índice que ele chama de índice de capital social. Olha só, índice de capital social. E ele calcula esse índice para a ONU. Né? Então eu conheci esse rapaz por meio de um amigo comum, rapaz não, já é um senhor como eu, assim, através de um amigo comum. E quando eu tive na Suíça, foi 2018, 2019, janeiro de 2019, eu tive na Suíça, eu me encontrei com ele na Alemanha, numa cidade chamada Ulm. E lá eu tenho uma empresa aqui no Brasil, né? Eu tenho uma pequena empresa que faz estudos estatísticos, né? E análises estatísticas. E a gente fez um acordo, non-profit, ou seja, que não visa lucro, né? E eu sou o representante da ONG dele aqui no Brasil. E eu trabalho como é que se diz? Na captação de dados para o índice de capital social do Brasil, né? Que até então não tinha. Então, desde 2019, o índice de capital social já é calculado para o Brasil. E é um índice que tem uma metodologia, que foi esse cara que criou, e ele manda esse índice para a ONU e entra dentro do relatório anual da ONU, sei lá do que lá. Entendeu? Então, tem diversos tipos, diversas qualidades, diversas modalidades de índices, e, obviamente, cada índice tem a sua metodologia, e essa metodologia deve observar se o índice que você está propondo satisfaz algumas características de avaliação que são consideradas importantes. Então, é isso que eu fiz. Eu quis fazer essa introdução para mostrar para vocês esses critérios de avaliação, tá bom? O primeiro critério aqui é a determinação. O número índice não pode ser nulo, infinito ou indeterminado. O segundo critério é o de homogeneidade. O valor do número índice não deve ser alterado por alterações nas unidades de medida. Então, se eu deixar de medir aquela produção de cerveja em 1000 litros e passar a medir aquilo em galões, o número índice tem que dar a mesma coisa. Entendeu? Terceiro critério é o critério da identidade. O número índice deve ser igual à unidade quando a época dada coincidir com a época básica. Pessoal, o número índice ele pode ser dado com base 100 ou com base 1. Né? Então, esse 1 que você vê aqui é aquele 100 que a gente conseguiu determinar como base, entendeu? Então, o nosso índice, por exemplo, que a gente construiu aqui, satisfaz esse critério de identidade, tá bom? Reversão no tempo. Ao se permutarem dois períodos S e T, os resultados serão um inverso do outro. Portanto, o índice com base S calculado
base em S, calculado na data T, vezes o índice com base em T, calculado na data S, esse produto tem que dar 1. Pelo critério chamado de reversão do tempo ou inversão do tempo. Circular, aí vem aquela característica circular que eu mencionei anteriormente, né, para vocês, falando que aquele método de mudança de base que a gente usou só é válido se o índice atender, tecnicamente, assim, falando, ou em termos bem metódicos, aquela mudança de base só é válida se o índice original satisfizer essa propriedade circular. Observe. Considerando o índice em que as datas aparecem em progressão aritmética e cujas comparações foram feitas com base nas datas imediatamente anteriores, o valor do índice na última data com data na primeira, com base na primeira, será igual ao produto dos valores da série original. Ou seja, o índice com base em 0, calculado na data 1, vezes o índice com base em 1, calculado na data 2, vezes o índice com base em 2, calculado na data 3, etc., até a data n, no final, será igual ao índice com base em 0, calculado na data n. O IPCA tem essa propriedade circular, entendeu? Mas nem todos os índices têm. Decomposição das causas é a última propriedade, também chamada de inversão dos fatores. O produto de um índice de preço pelo correspondente índice de quantidade deve ser igual ao valor total relativo ou índice de valor. Índice de preço, base 0, calculado na data n, vezes o índice de quantidade com base em 0, calculado na data n, é igual ao índice de valor com base 0, calculado na data n. Não sei se vocês estão habituados, eu acredito que não, né, com esse tipo de nomenclatura. A gente, em estatística, usa muito a palavra valor. E a palavra valor em estatística quer dizer preço vezes quantidade. Tá? Guarde isso, tá? Valor é preço vezes quantidade. Tá bem? Então, são as diversas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 critérios de avaliação de adequação da fórmula de um índice. O índice perfeito é aquele que atende a 6. Tá bom? Tudo bem até aqui? Sim, professor. Beleza. Índices complexos de preços e quantidades. Sinceramente, não interessa muito esse índice de quantidade, não, mas me interessa muito esse índice de preço, tá? É que o estudo para o índice de quantidade vem junto, tá bom? E agora vocês vão começar a entender como que é calculada a inflação. Claro? São diversos índices complexos. Eu coloquei os principais aqui. A gente vai ver a metodologia básica de cada um deles, tá? E aí a gente vai, entendendo essa metodologia, a gente vai tentar entender como que é um índice de preços, tá bom? Primeiro, eu vou abrir aqui um Excel, vou fazer uma conta boba aqui com vocês. Suponha que um item tem o preço de R$ 2,30 e no período subsequente ele tem o preço de R$ 2,45. Eu posso calcular o aumento percentual, correto ou não? Sim.
Sim. Uma forma prática de fazer isso é pegar o 2,45 e dividir pelo 2,30. Olhando para esse resultado aqui, significa que o preço no segundo período aqui é igual ao preço no primeiro período vezes 1,065. Ou seja, o 1 é o próprio valor. Se ele não mudar, se o preço aqui for igual ao preço aqui, o resultado aqui vai dar 1. 1 quer dizer que o preço não mudou de valor. O que passa de 1 é o que aumentou em relação ao 1, ao preço original. E o que for menor que 1 significa que diminuiu em relação ao preço original. O que passou de 1 é 0,06. Desculpa, é isso mesmo, 0,06. Então eu vou pegar esse aqui e vou tirar 1. Se eu quiser dar isso em porcentagem, é só multiplicar por 100. Portanto, esse foi o aumento do valor original para o novo valor, correto? Lembre-se, então, que esse resultado foi obtido dividindo-se o novo valor pelo valor anterior, certo? Desse resultado, eu tirei 1 e multipliquei por 100. Agora, suponha que em vez de fazer isso, eu pegue isso aqui e represente em porcentagem, ou seja, pego isso e multiplico por 100. Tá lá. O que esse resultado quer dizer? Quer dizer que o valor no segundo período, o preço no segundo período, é 106,52% do preço original. Logo, teve um aumento de 6,52%. Tá claro? Tá sim. Portanto, para obter esse resultado, basta eu dividir o novo preço pelo preço antigo. E o resultado, multiplicar por 100 para dar em porcentagem. Simples assim. Essa conta se chama relativo de preço. É o preço na data T dividido pelo preço na data T menos 1. Ou, se você preferir, o preço na data T mais 1 dividido pelo preço na data T. Ou, se você chamar a data de origem como data 0, é o preço na data 1 dividido pelo preço na data 0. Aí fica a seu critério, né? Isso, vou voltar aqui, me dá o aumento do preço de um item, correto ou não? Isso não é a inflação. Porque a inflação é o aumento do preço de uma coleção de itens. Mas aqui você já sabe como calcular o aumento de preço de um item. Como que eu faço para calcular o aumento de preço de uma coleção de itens? Compara o preço delas antes e depois. A soma do preço delas, né, no caso. Boa. A soma da coleção de preços na data inicial, a soma da coleção de preços na data final e faz exatamente essa conta, certo ou não? Certo. Boa. Então, nós estamos falando de não mais dividir um preço pelo preço anterior, e sim dividir a soma de uma quantidade grande de preços pela soma da mesma quantidade de preços na data anterior. Deu para entender isso aí? Professor, o senhor pode repetir, por favor? Posso. Eu falei que não eu mostrei aqui como calcular a variação de preços de um item. Como a inflação não é um item, e sim uma coleção de itens, então eu tenho que verificar o preço da coleção, como variou o preço da coleção como um todo. Então eu somo todos os preços numa determinada época, somo todos os preços na outra época
e divido a soma. Entendeu? Em vez de dividir um preço só. É só Sim, isso. obrigada. De nada. Esse processo tem um problema. Isso ainda não está bom para gerar uma inflação. Ele tem um problema. Um problema muito sério. Qual é o problema? As coisas têm peso diferente no índice da inflação. Desculpa, Alan. Fala de novo. Os diferentes bens têm pesos diferentes na inflação. Muito bem. Excelente, Alan. Ele falou, não sei se você percebeu, que os diferentes bens têm diferentes pesos no cálculo da inflação. Então, eu não posso dar, no cálculo da inflação, o mesmo peso do aumento do preço do aspargo para o aumento do preço do feijão. Eu não posso dar o mesmo peso do aumento do preço do ouro com o aumento do preço do papel higiênico. Está claro ou não? Não posso dar o mesmo peso para eles. Agora, eu pergunto para vocês, como que eu faço para ponderar isso? Para dar esses pesos? Bom, você apenas pense, não precisa responder, porque existem diversas formas, diversas maneiras de estabelecer esse critério de ponderação. E por isso existem diversos índices de inflação. Tá bem? Então, não existe uma forma que eu possa dizer, essa é a certa, e a outra forma dizendo que essa outra forma é errada. Não. São diferentes metodologias. Por isso, a gente tem diferentes índices. O que fica claro para todas elas é que a divisão é feita do preço total da cesta em uma época dividido pelo preço total da cesta de uma outra época. Mas nesse cálculo do preço total já tem que estar embutido o peso de cada item. Tá bem? Mas como atribuir esse preço? Aí são muitas metodologias. A gente vai estudar algumas delas agora, tá bom? Volta aqui comigo. O primeiro método é o chamado método de Las Peyres. Eu vou grudar aqui. Pronto, grudou. Método de Las Peyres ou método do ano básico. Os preços são ponderados pelas quantidades do item. Portanto, é como se ele tirasse o valor do item, entendeu? Então, o aspargo, ele vai ter um valor baixo, porque a quantidade dele é baixo. O mesmo vai acontecer com a chicória, por exemplo, né? Enquanto que o feijão, o papel higiênico, o arroz, o café, o açúcar, o óleo, vai ter uma quantidade enorme, né? Referente ao comércio desses bens, portanto, vai ter mais peso. Então, o Las Peyres, ele diz, o peso de cada item é dado pela quantidade comercializada desse item no período. E, mais do que isso, ele diz, o peso é dado pela quantidade comercializada na época básica. Por isso, o índice de Las Peyres é chamado de método do ano básico. Então, eu tenho aqui, ó, somatório de preço vezes quantidade. Em cima é o preço na data T, embaixo é o preço na data zero, que é a básica. E ambos têm a mesma ponderação, que é pela quantidade na data zero, que é a quantidade na época básica. Tá legal? Isso é uma escolha
escolha que o Las Pérez fez. Tá? E ele estabeleceu isso e chamou isso de método do ano básico. Tá bem? Esse é o chamado, então, índice de preços de Las Pérez. Daí veio um outro sujeito chamado Paasch, que falou o seguinte, olha, eu acho que o melhor critério é ponderar pelas quantidades da época atual e não da época básica. Então, a fórmula é basicamente a mesma, só que o fator de ponderação não é Q0, que é a quantidade na época básica, é QT, que é a quantidade na época atual. Bem? Então, o Las Pérez criou um outro índice com uma outra metodologia e ele chamou de método do ano determinado ou método do ano atual. Os resultados do Las Pérez e do Paasch são diferentes. Se eu calcular a inflação usando o critério de Paasch, eu vou obter um resultado. Se eu usar o critério de Las Pérez, eu vou obter outro. Tá bom? Tá claro para você? Ah, e tem um que está certo e o outro que está errado? Não tem isso. São simplesmente metodologias diferentes. Sabe-se que o Las Pérez exagera a alta e o Paasch exagera a baixa. Mas isso é consequência de um aumento na quantidade consumida dos itens ao longo do tempo. Entendeu? Mas isso é fato, né? A literatura traz. Las Pérez exagera a alta, Paasch exagera a baixa. Por que o Las Pérez exagera a alta? Porque a quantidade Q0 supostamente é menor do que a quantidade QT. Então, ele pondera por um valor menor, o que significa que ele capta de maneira mais expressiva a variação do preço. Se eu pondero por uma quantidade maior que a QT, a captação da variação do preço sofre menos impacto. Mas você não precisa entender isso, basta você aceitar, tá bom? Temos, então, os dois índices básicos, o Las Pérez e o Paasch. Você pode perguntar para mim, professor, qual que é mais usado? Alguém quer saber qual que é mais usado? Eu quero, Pro. Então, me pergunte. Cadê a pergunta? Qual que é o mais usado? Excelente pergunta, Isabel. O Las Pérez é mais usado. Por quê? Outra excelente pergunta, Isabela. Muito obrigado. Você é fantástica. Super criativa. Pessoal, o Las Pérez é mais usado porque ele é mais barato. Só por isso. Entendeu? Porque você assume uma época básica e vai ponderando em todas as outras com base naquela mesma época básica. Como o Paasch usa como ponderação, critério de ponderação a época atual, ou seja, a época atual vai mudando, período por período. E aí você tem que recalcular as quantidades a cada período, entendeu? Então, o Las Pérez demanda muito mais trabalho, tecnicamente falando, do que o Paasch, tá bem? Então, é só por critérios econômicos. Obrigada. De nada, querido. E de praticidade. Só isso. Bom, mas não existe só esses dois, existem muitos outros. Vamos lá? Aqui eu apresentei Esses daqui eu vou tirar, que é o Las Pérez de quantidade e o Paasch de quantidade. Bom, ó,
evidentemente, são preços fictícios, tá bem? Eu admiti que a economia só tem 3 produtos, né? O preço do produto A e a quantidade comercializada dele no ano de 96 está dado aqui, do A, do B e do C. Em 97 está dado aqui, do A, do B e do C. E aqui eu fiz os produtos P0, Q0, P0, QT, PT, Q0, PT, QT. Né? Daí a soma está aqui embaixo. Né? O Las Peyres, ele é ponderado pelo Q0. Então, ele é PT-Q0 dividido por P0-Q0. Está aqui. Foi essa a inflação, 18,52%. Já o PAASH, ele é ponderado pelo QT, então ele é PT-QT dividido por P0-QT. Está aqui o PAASH, o resultado dele apontou 17,07% de inflação para o mesmo período. Então, observe que ambos usam os mesmos preços, né? Mas usam quantidades diferentes. Né? E o fato de usarem quantidades diferentes da ponderação acaba gerando resultados diferentes. Né? O Las Peyres deu quase 1,5 ponto percentual maior do que o PAASH. A diferença é grande, percebeu? Alguém poderia pensar assim, professor, por que não usar QT em cima e Q0 embaixo? Alguém pensou nisso? Eu não, Pro. Isabela, a sincera. Ninguém pensou nisso? Por que não usar QT embaixo e Q0, QT em cima e Q0 embaixo? Por que não? Porque como as quantidades supostamente são diferentes, se você fizesse isso, você estaria inflacionando a quantidade. Você estaria incluindo o aumento da quantidade como fator de inflação. Entendeu? E a inflação não é o aumento da quantidade. A inflação é o aumento do preço. Claro. Então, eu não posso usar QT em cima e Q0 embaixo. Mas vamos ver alguns outros índices, também bastante que podem ser usados. Aqui tem um exemplo para vocês. Né? Método do ano típico. Então, sempre tem alguém que eu acho fantástico isso, né? O Las Peyres foi lá, fez o método dele. Aí veio o PAASH, que já viu o método Las Peyres. Não, eu vou criar outro. Né? E criou outro com a data básica como fator de ponderação. A quantidade na época atual como fator de ponderação. Perdão. Aí vem o terceiro e fala assim, olha, velho, não é nem a quantidade na época básica, nem a quantidade na época atual. É a quantidade na época típica. Olha, que filha da mãe. O que é a quantidade na época típica, meu? Então, ele diz o seguinte, você escolhe uma época típica e faz a ponderação de acordo com essa época. E que época típica é essa? Digamos que é um ano que não teve crise econômica, que é um mês de meia estação, digamos abril ou setembro, entendeu? Meia estação que não pega nem o pico do verão, nem o pico do inverno, entendeu? E aí atribui para essa época, né, de um ano que não é crise econômica, de um ano que não é bolha, e de um mês que não é o pico do verão, nem o pico do inverno. E aí você atribui para ele a característica de época típica. E aí, para ele, a quantidade nessa época é a quantidade usada como referência. Então, você vê, é o preço PT ponderado pela quantidade na época N.
e aqui é o preço P0 ponderado pela quantidade da época N, tá? Então, o fator de ponderação é a quantidade na época típica. Não é legal? Olha que ideia, hein? Vai vendo isso aí com atenção, quem sabe você cria outro e fica famoso. Porque é um tal de um aproveitar do trabalho do outro que eu vou falar para você. É isso aí. O pior são o Marshall Edwards tem vários, né? E o Drobish e o Fischer. Esses três aqui são de lascar. Olha o que o Marshall Edwards falou. A quantidade a ser usada como fator de ponderação é a média aritmética da quantidade na época básica e na época atual. Ou seja, soma as duas quantidades, divide por 2, essa é a quantidade a ser usada como ponderação. E aí, por uma questão só de... porque aqui ficaria Q0 mais QT sobre 2 em cima e Q0 mais QT sobre 2 embaixo, dá para eliminar o sobre 2 e fica Q0 mais QT apenas. Esse Marshall Edwards, dois caras, hein? Dois caras para poder pensar isso aí, hein? Tudo em cima do trabalho do Las Pires. Aí veio o Drobish, e o Drobish falou assim, ó, vamos parar com essa bagunça aí. Parar com essa porcaria aí, essa discussão aí. O índice melhor é a média aritmética do Las Pires e do Parche. Ou seja, ele não entra no mérito, né? Não entra. Ele só diz o seguinte, ó, o meu índice, o índice de Drobish, é a média do Las Pires e do Parche. E o meu índice é o melhor. Esse foi o Drobish, mas ele não foi o pior foi o Fischer. O Fischer foi o mais descarado. Ele falou que ele chamou o índice de... Ó, vem aqui comigo. O Fischer chamou o índice dele de índice ideal. Índice ideal de Fischer. E ele é a média geométrica do Las Pires e do Parche. Ou seja, é a raiz quadrada do produto dos dois. Tá bom para você ou não? E o Fischer ficou famoso por causa disso. Observe. Para cada um eu falei dos critérios de análise. Lembra dos critérios aqui, ó? Que ele tem, né? Quais ele passa, né? Veja só. O índice de Marshall-Edwards apresenta sobre o de Las Pires e Parche a vantagem de satisfazer o critério da inversão do tempo e de minorar o problema de realçar a alta ou a baixa. Óbvio, ele usa a quantidade média. Né? Já o índice de Drobish não parece ser uma solução satisfatória da mesma forma que o Marshall-Edwards. O Drobish foi muito cara de pau, né? Falar que é a média aritmética do Las Pires do Parche. Aí vem o Fischer. Olha só. Esse índice satisfaz alguns critérios de avaliação de um número índice, tais como o teste da reversibilidade do tempo e o da reversibilidade dos fatores, o que lhe confere certa vantagem teórica sobre os demais números índices. Danado esse Fischer, hein? Então, ele não fez nada cá entre nós. Ele não fez nada. Quem fez foi o Las Pires e o Parche, e ele falou assim, ó, o índice de Fischer é a média geométrica dos dois. E falou assim, esse índice é ideal porque ele satisfaz esse critério que os outros não satisfazem. Só tem um pequeno detalhe aí. Pequeno detalhe.
que eu vou contar para você, obviamente, né? Sabe esses critérios de avaliação aqui? Foram criados por Fisher. Então, o índice dele é ideal porque satisfaz os critérios de avaliação que ele mesmo criou. Olha que bacana, hein? Não, ele não está sendo tendencioso, não. Esse Fisher, viu? Olha, vou te falar. Senta que lá vem história. Irving Fisher. Eu brinco muito, mas o Fisher foi um cara excepcional no universo da estatística. Caso você não saiba, eu vou contar uma história que eu vou tentar resumir. Eu acho muito bacana essa história. Eu vou tentar resumir para você. Existe um cara que é considerado o pai da estatística moderna. Eu não sei se você já ouviu o nome dele. Eu vou escrever aqui no chat. É Pearson, o nome dele. Ele é inglês, tá? Britânico. E o nome dele é Carl Pearson, ok? E ele viveu na passagem do século XIX para o século XX. Né? Que foi quando a estatística se estruturou, a ciência estatística se estruturou, entendeu? Ele criou muita coisa em termos de metodologia estatística, muita coisa. Ele saiu da mesmice que era antes dele e criou uma nova era dentro da metodologia estatística. Por isso ele foi considerado, ou é considerado, o pai da estatística moderna, tá bem? Só que Pearson, cujo primeiro nome é Carl, ele foi fazer doutorado na Alemanha, lá no final do século XIX. E na Alemanha, ele conheceu o trabalho desse cara aqui, ó, que eu vou escrever no chat. Tá bom? Você conhece esse cara aí? Já ouviu falar dele? Esse cara que eu escrevi o nome no Já a chat? gente teve que ler 3 volumes dele. Só um pouco, só, professor, só um pouco. Só um pouco. Tá bom. Quase nada. Então, o Pearson se encantou com a teoria de Karl Marx, tá bem? Com a filosofia de Karl Marx, digamos assim. E aí, quando ele voltou para Inglaterra, para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido, ele mudou o nome dele de Karl com C para Karl com K, para homenagear aquele que ele passou a admirar de forma muito intensa, tá bem? Então, ele passou a se chamar Carl Pearson. Com K, beleza? Até aí tudo bem. E ele continuou os estudos dele, ele já era membro da Academia, da Real Academia de Ciências de Londres, né, da Inglaterra, e ele se destacava demais na estatística. Ele foi um cara muito profícuo, muito profícuo. Tanto que a rainha ou o rei, na época, não lembro se era rei ou rainha, resolveu agraciar o Pearson com o título de Cavaleiro do Rei. Que você sabe é o Sir, o título de Sir. Tá bem? E Pearson recusou a honraria em fidelidade à ideologia marxista que ele apoiava. Inglaterra imperialista.
era capitalista, sei lá o que. Então ele recusou, tá bem? A honraria oferecida pelo rei. Depois disso, depois desse episódio, Pearson passou a ver a verba destinada às suas pesquisas minguarem, né? Ele passou a ser desprestigiado na academia, ele passou a ser boicotado, ele passou a ser, enfim, escanteado. Ele foi jogado para escanteio, tá bem? E nessa época, um jovem estatístico começava a despontar. E ele tinha trabalhos muito interessantes e que começaram a chamar a atenção da academia. Quem era esse cara? Uma chance para você dizer para mim quem é. Ninguém faz David ideia? Ricardo. Não. Fisher. Irving Fisher. Fisher. Esse Fisher aí que você está vendo aí, ó. Entendeu? O Felipe Rahal falou lá. Fischer. Exatamente. É o gente boa aí do Fischer. Entendeu? Daí olha para você ver, ele foi solicitado a criar metodologias estatísticas diferentes do Pearson, para que pudessem ser adotadas e as metodologias do Pearson pudessem ser desprezadas. E ele fez com muita dedicação isso, entendeu? Não demorou muito, ele recebeu o título de Sir, o qual ele aceitou com com muito gosto, né, digamos assim. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? O Fischer é um gênio, tá claro, não? Mas eu não defendo o marxismo e nem apoio a Inglaterra e nada disso. Eu tô aqui pela ciência, entendeu? Eu tô aqui pela estatística. E você renegar um cara que é o pai da estatística moderna por questões ideológicas, eu acho um crime, sabe? Eu acho que a ciência deve estar acima de tudo. Você entendeu? Acima das ideologias, né? Mas a gente sabe e a história mostra para gente que as coisas acontecem baseado nisso, baseado nesses critérios de inclusão e de exclusão que o poder dominante acaba influenciando, digamos assim, tá bem? Então, Pearson foi escanteado, Fischer cresceu meteoricamente na seara da estatística moderna, né, já no século XX. Pearson morreu pobre e abandonado, né, esquecido, digamos assim. Pobre e esquecido. Mas Pearson teve um filho, também chamado Pearson, obviamente, né? O sobrenome era o mesmo. E esse filho dele, o Pearson, que eu não sei o primeiro nome, ele tomou como filosofia de vida para ele resgatar a importância do pai para a estatística, entendeu? E ele não descansou enquanto ele não conseguiu mostrar que os métodos de Pearson eram superiores aos métodos de Fischer. Ponto. E só que isso só ficou claro a partir da década de 60 do século passado, quando o computador entrou em cena. Entendeu? As calculadoras e tal já davam as pistas, né? Mas quando entrou o computador em cena, ficou claro que os métodos de Pearson
superavam e muito os métodos de Fischer. E aí o Pearson, então, foi novamente reconhecido, mas, infelizmente, pós-morte, né, como o pai da estatística moderna. Então, é uma história tanto quanto cruel, quanto macabra, mas que mostra bem o problema da ideologização da ciência. Eu não estou querendo defender nem um lado nem o outro. Eu estou defendendo aqui a ciência. Ficou claro para vocês? Falem, conversem comigo. Me deem a sua opinião. O Alvair falou que está claríssimo. A Amanda também. Alan, você que é um cara ponderado. Isabela, obrigado. Um cara ponderado, você percebe algum ranço nisso que eu falo? Eu tenho uma mágoa, sinceramente, eu não escondo isso. Parece uma mágoa, porque a ciência foi deixada de lado simplesmente por isso, em prol da ideologização. Me fala a sua opinião. Achei legal a história que você trouxe, Celso. Acho importante pontuar esses momentos que foi uma injustiça que o Carl sofreu e acho que você não trouxe com nenhuma carga ideológica, não. Beleza, obrigado. O Davi também falou, beleza, professor, então vamos lá. Então, eu achei muito estranho quando eu estudei isso aqui. O índice de Fischer. Meu, o cara pegou o índice do Las Pérez do Paache e tirou a média geométrica, ele tirou a raiz quadrada do produto. E aí, depois, ele fez os critérios de avaliação e disse, o meu índice satisfaz. Não parece meio esquisito isso? Parece um tanto, né? Mas é assim que a ciência vai evoluindo, né, Camilo? Mas o índice de Fischer foi severamente criticado depois disso aí, né? Severamente criticado. E a principal crítica do índice de Fischer é a seguinte, ó. Ao se tirar a média geométrica, a gente já não sabe mais exatamente o que esse índice está medindo. Bom, então, ele inventou essa ideia de média geométrica para satisfazer os critérios de avaliação. E não se preocupou em dizer, olha, fazendo isso, nós estamos medindo exatamente isso aqui, ó. Não. Tá? Porque se você olha para o índice de Las Pérez, olha para cá. O que esse índice está medindo? Ele está medindo a variação de preços da cesta de consumo com base na época básica. Ou seja, ele pega a cesta da época básica e tira o valor dela na época básica e o valor dela na época atual. Então, é a cesta da época básica com a qual você tira o valor dela na época atual e na época básica. Já o Paache, não. O Paache é a cesta da época atual que você tira o valor dela na época básica. Certo? Então, você tem aí as referências. Você sabe o que você está calculando. Mas quando você tira a média geométrica dos dois, isso quer dizer o quê? Nada. Simplesmente assim. Mas vamos deixar de lado a minha bronca com Fischer e vamos continuar aqui. Temos o índice de divisão. Olha que interessante, porque isso aqui evoluiu, velho. Evoluiu e evoluiu muito. Olha o índice de Fischer. Você já viu esse símbolo aqui? Conhece esse símbolo? Não. Esse símbolo é a letra π maiúscula. Tá bem? O π minúsculo tem aquela parte de cima, parece um tio, né? Uma ondinha assim. O π maiúsculo não, é horizontal a linha superior. E o tamanho da letra é maior. E esse π maiúsculo, ele quer dizer produtório.
Enquanto que nos outros você tinha somatório, que é o sigma maiúsculo, o Divisia usa o produtório. E é o produtório de PT sobre P0, que é o relativo de preço, né? Que a gente viu lá no Excel, que eu mostrei para você, elevado a W0. E W é de weight, de peso. Aí esse W0 é P0, Q0 dividido pelo somatório de P0, Q0. E aqui eu quero que você entenda o que é isso, que é o fator de ponderação, tá? O fator de ponderação que o índice de Divisia usa é a participação do item em termos de porcentagem no gasto da cesta. Tá? Então, ele não usa a quantidade. Tá claro ou não? A quantidade per se. Ele usa o valor do item. Então, vamos lá. Determina-se a cesta, tá bem? A cesta tem lá um monte de item e um monte de quantidade de cada item. O item 1, quanto por cento da cesta ele representa? Esse é o W0. Tá? O item 2, quanto por cento da cesta ele representa? Então, como isso aqui é um produtório, isso aqui eu não representei direito, não fui displicente ao representar isso aqui, isso seria o preço do item 1 na data T em relação ao preço do item 1 na data 0, elevado a quanto por cento ele representa da cesta completa. Tá bem? Multiplicado pelo preço do item 2, dividido pelo preço na data T, dividido pelo preço do item 2 na data 0, elevado a quanto por cento o item 2 representa na cesta de produtos, tá bem? Então, veja como é bem mais complexo o cálculo do índice de Divisia. Tá aqui, ó, W0 equivale à participação relativa de valor de um bem em relação ao valor de todos os bens, com referência à época básica. Não satisfaz a decomposição das causas, que é um dos critérios de avaliação, mas é o índice usado pela FIPE para o cálculo da inflação da cidade de São Paulo. Usou o índice de Divisia, tá bem? Professor, Pode falar. mas então no cálculo do W0, que é o peso, né? O P0, Q0 que está como numerador deveria ser PT-QT, né? Na verdade, porque dessa forma entende que você pega o valor da data básica sobre o valor de todos os bens na data básica. Sempre. Muito boa a sua fala, Alvair. Muito obrigado pela sua intervenção. Talvez essa fórmula não esteja 100% fidedigna, né? Deveria ser WI, né? E aí seria PI, QI sobre somatório de P0, Q0. Pode ser. Uhum, porque eu estava me confundindo, porque eu achei que então você usaria sempre a mesma porcentagem, né? Mas tudo bem isso. Obrigado. Talvez não, viu, o Aldair? Desculpa, Alvair, me perdoe. Talvez esse W0 represente a participação relativa do valor na época básica. E ele usa a época básica. Entendeu? Então, teria que ser W0I. Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum. E não PT, é o P0 do produto I e assim por diante. Uhum. Tem agora o índice de Tail. Ele vai além do Divisia, que usa o W0. Ele usa um WT. Olha o WT aqui. Agora você tem um outro W, chamado de WT, que é a ponderação feita em cima da época atual, né? E ele usa como fator de ponderação a média aritmética entre o W0 e o WT. Olha que louco. WT representa a participação relativa do dispêndio como utilidade na época considerada, em relação ao dispêndio total na mesma época.
Embora não haja restrições teóricas ao emprego da fórmula de Taylor, subsiste o problema das restrições operacionais, que é usar esse QT aqui, né? Que a restrição está lá desde o PAASH. Por último, o índice de Laspeyres modificado é usado no IPA e no IGP da FGV. Tá? Ele usa o somatório de PT sobre PT menos 1 vezes W0, é o mesmo W0 que eu mostrei antes, é um método alternativo ao índice de Division, considerando-se o cálculo do índice em cadeia a partir de índices intermediários, os quais são obtidos mediante o emprego de médias aritméticas ao invés de geométricas. Então, não são médias geométricas, são médias aritméticas. Isso daqui é média geométrica. Tá? Então, Laspeyres modificado é usado também, não está escrito aqui, mas ele é usado também no IPCA. Tá? E é uma coisa interessante, turma, que o IPCA usa o Laspeyres modificado para a maioria dos produtos, não para todos. Acredita nisso? Tem produto da cesta de alimentos que usa o índice de PAASH. Isabela, cadê a sua pergunta agora? Oi, professor. E... Vou te falar e você já manda a pergunta, tá bom? Tá bom, combinado. O IPCA não usa o índice de Laspeyres para todos, Laspeyres modificado para todos os itens. Tem alguns itens da cesta de alimentos que ele usa o índice de PAASH. Aí eu tenho que perguntar quais são os itens? Não, você tem que perguntar por quê. Ah, por quê? Ainda bem que você está aqui para me fazer essas perguntas, Isabela. Que seria de mim sem você aqui? Não sei, professor. Olha só, os itens que usam o PAASH, turma, são os itens de consumo sazonal, entendeu? São alguns itens do tipo frutas ou verduras que tem... Professor. Pois não, Amanda. Desculpe, então a gente pode usar o exemplo que, se eu não me engano, acho que foi o Alan que falou sobre a cerveja que a gente estava fazendo, e ele comentou que era um produto que, porque no começo do ano é verão e tudo mais, e isso teria a ver com a sazonalidade. Ele entraria nesse índice de PAASH? Então, a cerveja não entra. O que entra mesmo no PAASH para o cálculo do IPCA são hortifrutigranjeiros e frutas de estação. Porque, assim, frutas de estação, na verdade, ela tem na estação e não tem em outras estações, né? Entendeu? Eu não sei o que acontece com hortifrutigranjeiros, eu não conheço o mercado para saber, mas eu acho que deve ter... Fala. É que eu acho que talvez, eu também não entendo muito, mas acho que assim, dependendo do clima, vento, a quantidade de chuvas e tudo mais, tem a ver com a produção e pode até produzir, mas em alguns momentos diferentes ele produz melhor, uma fruta melhor. Eu conheço a goiaba, por exemplo, que tinha goiabeira na minha casa durante muitos anos, e a goiaba está dando agora, por exemplo. Né? Eu lembro que a época da goiaba era no carnaval. Né? A manga, por exemplo, só dá em dezembro. Não adianta. Então, tem que usar o índice de PAASH para você não tomar cuidado com essa sazonalidade. O PAASH dá essa condição, porque ele usa a quantidade na época atual e aí ele minimiza esse prejuízo pela sazonalidade do item, né? Agora, por exemplo, nós estamos em março, né? Em abril, eu hoje estou morando em Taubaté, no interior de São Paulo, não sei se você já ouviu falar, fica no Vale do Paraíba. E aqui fica pertinho de Campos do Jordão. São 45 quilômetros daqui para Campos do Jordão. E agora, em abril, começa a aparecer pinhão. Né? Em meados de abril já começa a aparecer pinhão. Virou a estação para o outono, começa a aparecer pinhão.
Pinhão só tem no outono. Entendeu? Então, esses itens vão sofrer de sazonalidade. Se eu pegar uma época básica em janeiro, como é que eu vou calcular né? o problema do pinhão? A Amanda escreveu aqui, pensando no avanço da tecnologia, em alguns anos, teremos todas as frutas o ano todo. É possível, Amanda. Não sei, mas o problema não é só a fruta, sabe? Por exemplo, aqui em Taubaté, não sei se você conhece essa região, a turma gosta de farofa de içá, entendeu? E içá, velho, só dá em novembro. Não tem jeito, não adianta você querer congelar o içá, ter o içá em fevereiro, ou em junho, ou whatever, não adianta. Içá é em novembro. Aí a gente vai no mercado aqui da cidade, você compra a bunda da formiga, né? Porque o içá é a formiga rainha, né? Tem uma bundona grande assim, você compra um saco. E aí você traz para casa e faz farofa com aquilo, entendeu? Isso é uma iguaria muito especial aqui da região, entendeu? Tinha até não sei se ainda, não sei que fim levou esse cara, mas tinha não sei se você já ouviu, se você lembra de ter ouvido falar, um chefe de cozinha chamado Olivier Anquier, um francês radicado no Brasil. Ele comprou um sítio aqui no Vale do Paraíba só para pegar içá. Entendeu? Só para isso. Ele tem um sítio lá. Não faz nada no sítio. ele tem um sítio para pegar içá. Então, são produtos sazonais. Então, eu estou brincando aqui na conversa, mas voltando ao assunto da aula, né? O IPCA usa o PAASH para produtos com esse tipo de sazonalidade. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela, imaginando que a economia só tem arroz, feijão e televisão. E alguns preços hipotéticos e quantidades hipotéticas para você calcular os índices. Aqui eu disse Las Pérez, Pache, Fischer, Marshall e Drobisch. Tá? Na verdade, é Las Pérez e Pache, né? Porque o Drobisch é a média aritmética dele. O Marshall é a média aritmética deles. O Fischer é a média geométrica. O Drobisch, que era o Drobisch mesmo, ele usa como fator de ponderação a média aritmética da quantidade na época básica e na época atual, não é isso? Eu anotei média aritmética do Las Pérez e Pache. Las Pérez e Pache. Perfeito. Muito obrigado. É o Marshall que faz isso. O Marshall usa como fator de ponderação a média aritmética das quantidades na data básica e na data atual. Então, eu vou deixar para vocês brincarem com o Excel para fazer esses cálculos, tá bom? E aqui tem outros exercícios para você transformar a base do índice, para você determinar a variação real e etc. Tragam dúvidas na próxima aula, tá? Sobre isso aqui. Aqui tem uma leitura complementar do INPC e o IPCA, é um documento do IBGE. Aqui você vai ver que tem aquela informação que eu te falei, como que é organizado o item, o subitem, o grupo, o subgrupo, tá bem? Aí tem o critério usado para a obtenção dos itens, exceto os sazonais, emprega-se Las Pérez, a fórmula de Las Pérez, mas é modificada, né? Tá vendo? A fórmula de Las Pérez modificada. E os produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos e tal. Então tá aqui, ó, tubérculos, raízes, legumes, hortaliças, verduras e frutas. A fórmula usada é do índice de Pache. Tá bem? É que eu reproduzo o índice de Pache. Então eu falo aqui dos critérios do Las Pérez e do Pache e coloco algumas perguntas aqui para você
se você quiser se aprofundar, né? Aqui tem INDEF, essa pesquisa nem existe mais. INDEF. É tudo pela... É engraçado, uma coisa que é interessante, vou fechar só com essa informação para você. Uma coisa que é interessante em relação ao IPCA é o seguinte: nós temos duas pesquisas muito importantes que são feitas pelo IBGE. O IBGE faz diversas pesquisas muito importantes, mas para o cálculo da inflação são duas pesquisas que são as mais relevantes, que são a PNAD e a POF. Eu não sei se você conhece a POF, já viram falar? Eu coloquei aqui no chat. É pesquisa de orçamento familiar. Tá bem? A POF, ela é feita, ela costumava ser feita decenalmente, ou seja, a cada 10 anos, assim como um censo, né? Mas ela sempre sofre com falta de verba, com isso, com aquilo e tal, então ela acaba não tendo uma periodicidade respeitada, né? Ela tem uma periodicidade meio aleatória, entendeu? Bom, mas enfim, e aí tem a PNAD, que agora é a PNAD contínua, que se não me engano é desde 2012 que está fazendo esse tipo de pesquisa, e a ideia aqui é a seguinte: o IPCA ele tem uma cesta de produtos, tá? Quem determina o peso de cada produto é a PNAD. São os dados coletados na PNAD. Portanto, esses pesos são atualizados conforme a PNAD. E a PNAD contínua é feita todo mês, né? Tá bem? Então, vou repetir. A ponderação pela quantidade feita no IPCA é atualizada periodicamente pelos resultados da PNAD, ok? Ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa, a PNAD não tem força para inserir um item no cálculo do IPCA, nem para tirar um item da cesta. Quem faz isso é a POF, certo? E a POF sofre esse problema da periodicidade irregular, entendeu? Mas no cálculo do IPCA, para eu saber que item que vai entrar na cesta e que item que não vai entrar, ou que novo item vai entrar, que item que vai sair e tal, então isso é feito pela POF. E como a POF demora muito, ela é uma pesquisa muito cara, ela demanda muito investimento para ser feita, então ela não tem uma periodicidade constante, então o IPCA acaba sofrendo com isso, né? Nesses termos, estatísticos em geral costumam elogiar o IPC da FIP de São Paulo, da FIP-USP de São Paulo, que apresenta muito mais mobilidade, digamos assim, muito mais... ele não é preso a tantas regras como o IPCA e o INPC, né? Não depende da POF, nem da PNAD, nem de nada, entendeu? São pesquisas próprias deles que fazem essa ponderação. Então, seria digamos assim, um índice mais up-to-date, né? Os últimos 30 anos que eu observo, PCA, principalmente depois do Plano Real e tal, eu já vi muita coisa acontecer na variação da cesta de produtos, sabe? Então, precisou entrar na década de 2000 para eles tirarem TV preto e branco, sabe? Precisou chegar, acho que 2016, para eles inserirem um smartphone. Então, principalmente produtos ligados à tecnologia, eles têm que ter um acompanhamento
muito mais atualizado, né? Porque você vê, começou com TV com assinatura, TV por assinatura, lá acho que foi no final dos anos 90. Demorou uma década para entrar a TV por assinatura no cálculo do IPCA. Demorou uma década, entendeu? E hoje você tem não mais a TV por assinatura que existia lá no início. Hoje você tem TV por streaming, né? Esses Netflix, Disney, Amazon Prime da vida, né? Isso não está no cálculo do IPCA. Isso só vai entrar no cálculo do IPCA quando tiver uma POF, e a POF, que é a pesquisa de orçamento familiar, verificar no orçamento das famílias a presença desses itens. Aí eles vão mudar o cálculo do IPCA. Então, quando tem POF e demora, quando sai o resultado, aí o IBGE pega esses resultados, vão estudar, e tempos depois, então olha como demora, tempos depois eles vão falar, ó, nós vamos a partir da data tal adotar essa nova metodologia para o IPCA, incluindo tal item e excluindo tal item, entendeu? Então demora muito, não é up to date, entendeu? Eles deveriam dar, minha opinião, né? Minha opinião. Eles deveriam dar essa força para a PNAD contínua, que é feita todo mês, é sempre atualizada. Mas não, eles querem esperar a POF para ter certeza, porque a POF é papapá, entendeu? Então o IBGE acaba sendo meio que lento demais na atualização dos itens do IPCA. E isso provoca o quê? Provoca desatualização do índice, né? E essa desatualização pode ser cruel, né? Pode ser cruel para utilizar o índice do jeito que se deseja, né? Então foi só aqui um fechamento. Eu não quero avançar muito no tempo aqui. Vocês têm bastante exercício para fazer em casa, tá bem? Tragam dúvidas na próxima aula. Vai ter dúvida, porque tem um exercício aqui que eu sei que eu quero que vocês tentem fazer, que é esse aqui, ó, o último, que é determinar o poder aquisitivo do real. Mas é muito bacana. Então tente fazer, traga dúvidas. Eu vou salvar essa aula aqui primeiro na minha máquina, mas assim que eu terminar a aula aqui, eu vou subir para a aba de materiais de aula. Vou fazer a chamada para liberar vocês, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa antes que eu esqueça? Não, tranquilo, professor. Beleza. Frequência. Selecionar. Então, de novo, vocês podem responder ou pelo áudio ou pelo chat, tanto faz, tá bom? Começando pelo Alan. E quem responder, se já quiser sair da aula, fique à vontade, tá bom? Alan? Presente, Celso. Boa Valeu. noite, até semana que vem. Boa noite, até. Ali? Ali, tá aí? Não ouviu, Ali. Alvair? Presente, professor. Boa noite aí para você. Boa noite, até mais. Amanda? Presente, professor. Boa noite. Tchau, Amanda. Boa noite, bom descanso. Antônio Francisco? Presente, professor. Boa noite. Boa noite, querido. Bruna Monteiro? Presente. Ok, Bruna. Tchau. Daniel Costa? Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Davi Martinez? Cadê o Davi? Não ouvi. Felipe Carvalho? Presente, professor.
Valeu, Felipe. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Felipe Lopes. Não. Felipe Maximiano. Presente, professor. Boa noite. Opa, boa noite. Fernando Ramires. Valeu, professor. Boa noite. Presente. Valeu, boa noite. Gianluca. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Giovana. Presente, professor. Boa noite. Boa noite, querida. Pessoal, deixa eu só parar um pouquinho para eu parar a gravação. Já.